Olá, mestres faixas pretas, professores, praticantes e admiradores de artes marciais, tudo bem? Sensei Marcelo Silva na área. Muito boa noite a todos vocês, seguidores, amigos, alunos, admiradores de artes marciais. Estamos aqui com mais uma live hoje com um convidado muito especial, o Sensei, faixa preta de Aikido e Tenente Coronel da Polícia Militar, o Sensei Lira. Ele já deve estar chegando aqui. Tá chegando aqui. Romo Machado, seja bem-vindo. Tibério, seja bem-vindo. Vamos chegando. Essa live aqui faz parte das matérias e do conteúdo programático do curso de formação filosófica em artes marciais. Tá bom? Essa live vai ficar gravada aqui, então, para depois consultar. Opa, o tenente já está aqui com a gente, o sensei. Deixa eu acenar, deixa eu convidá-lo. Já vou convidar o sensei aqui. Já o sensei. E já deve estar chegando, vamos lá. Júnior Gomes, seja bem-vindo. Já enviei o convite, sensei. Deve estar chegando aí agora. Opa! É só virar Deixa a eu câmera para você. aqui. Ué. Como é que eu... Peraí. Eu acho É que... só virar... Aê, Cecê! Boa noite! Tudo bem? Tudo bem, Cecê Lira? Como vai? Tudo bem, tudo bem. Ótimo! Muito obrigado aí por você estar dispondo Eu que agradeço. tempo para você, viu? Fico Eu que muito agradeço. É um honrado prazer, um aqui. privilégio Eu sei que estar você aqui. está numa correria aí, porque o Cecê Lira tá em campanha política, É né? verdade, E é aí depois a verdade. gente vai falar um pouquinho mais disso. Tá bom, tá bom. Enfim, seja bem-vindo, mais uma vez agradeço aí a presença. E hoje nós temos um tema bem interessante, que é o Aikido e os projetos futuros. Eu chamei o Cecê Lira aqui, ele vai se apresentar, obviamente, mas por dois motivos. Um, que eu já tenho um certo conhecimento, a gente já se encontrou em alguns eventos de Aikido, né, Cecê? Sim, Você já esteve com a verdade. gente já, né? Você conhece o nosso grupo lá do Guarujá também, né? O Fred King Sim, sim. Sensei, que, né? Você já participou de alguns eventos. E recentemente você foi muito gentil em viabilizar um encontro nosso, o Aikido para Todos, né? Com a presença do Nagao Sensei, um grande nome no Aikido do Brasil, né? E você foi a pessoa que organizou para a gente, foi um evento muito bacana, né, Cecê? Um evento bacana, né? O espaço lá é muito legal ali no Clube Vila Souza, aqui no Guarujá. Isso, é isso aí. É. Então, a gente já tem esse conhecimento e, além de tudo, né, o que nos une a nossa arte que a gente ama de paixão, que é o Aikido. Cecê, como a live é sua, eu queria muito que você começasse falando da sua trajetória no Aikido, principalmente, né, nesse início, como que foi que você conheceu, o que te chamou a atenção no arte do Aikido e, em conjunto com isso, se teve alguma relação com com a sua escolha da tua profissão. Você é tenente-coronel da Polícia Militar, né? E Exatamente. eu queria saber o que foi essa conexão, né? Como foi essa Então, na conexão aí? verdade, eu sempre gostei de arte marcial, né? Comecei pequenininho fazendo capoeira, depois eu fiz Kung Fu na minha adolescência e entrei na PM. Aí o que me chamou, que fez eu conhecer o Aikido foi os filmes do Steven Seagal. Sim. Nico Aí eu acima da lei, provavelmente, né? Aí eu achei interessante os movimentos e tal. Eu falei, nossa, que luta diferente, né? E depois que eu me formei, eu fui ali pro 16º Batalhão, que fica na Zona Oeste de São Paulo. Certo. E que fica ali na região que tem a cidade universitária. O batalhão fica na Corifeu de Azevedo Marques. E um dia eu vi um jornal, uma propaganda do Kawai Sensei. Certo. E aí eu fui visitar a Academia Central
né? Tava o sensei Valdecir dando aula, era de manhã, devia ser umas 6 da manhã, mais ou menos 7 da manhã, alguma coisa assim. Eu achei fantástica a Central, uma academia bem bonita, né? E o que mais chama a atenção é o seguinte, que é uma portinha normal, como se estivesse entrando num cômodo de uma casa, assim. É um muro gigante, tem uma porta no meio. E quando você entra ali, a academia central é gigante, né? Tem uma arquibancada para assistir a aula, a academia é gigantesca, é impressionante, não dá Isso impressão. foi lá no Jardim Bonfilholi, é isso? No Jardim Bonfiglioli, exatamente. Bonfilholi. Onde é a sede, né? Dele, Aí comecei ali com a sensei Leila na época. É uma sensei que era para aulas de iniciante. Se eu não me engano, era terças e quintas. Aula de iniciante. Aí eu fiquei um bom tempo na Branca, até brinco com o Sensei Nagal. Acho que eu estava uns 2 anos na Branca, ele passou, o que você está fazendo na Branca ainda? Aí eu falei assim, vocês não me chamaram para fazer exame, né? Eu tô aqui. Eu entrei para fazer Aikido, né? Entrei para fazer Aikido. Aí ele, não, então vamos lá, vamos fazer o exame. Aí eu fui para Amarela, na Amarela eu comecei a frequentar todas as aulas. Sim. Né? Eu falei assim, vou em todas. Aí eu cheguei aí, ia de segunda a segunda, fiz todas as aulas e horários da Central ali, que tinha aula domingo de manhã, durante a semana de manhãzinha, à noite. Aí eu me apaixonei pelo Aikido, né? Me apaixonei. Isso que ano que foi, Sensei? Que ano que foi mais ou menos, você lembra? 97. 97. 97. E nessa época você já estava engajado na Polícia Militar, não? Já, eu era tenente ali no 16º Batalhão. Ah, então você já era tenente naquela época, Sensei. Já era tenente naquela época. Eu vi a propaganda de um jornal local da cidade. Foto do Kawai Sensei dentro do quartel, né? A foto dentro do quartel. Dentro do quartel tinha um jornal da cidade e a foto do Aikido. Aí eu falei, não acredito que tem Aikido aqui. Fui direto ver. Falei, eu vou lá agora. E qual que foi a tua impressão do Aikido? Eu sei que você buscou por conta do... Eu também, né? Quando eu iniciei no Aikido, um grande primo meu virou para mim e falou, pô, tem uma arte marcial nova aqui, vamos assistir e tal. Ele trouxe uma fita na época e a gente assistiu o filme do Steven Seagal, Nico Acima da Lei. E eu achei maravilhoso, né? Então, na semana seguinte eu estava procurando academia. Mas o que te chamou a atenção além do filme? Quando você entrou na academia, como que foi o primeiro momento ali? O que você achou ali da técnica, do ambiente? Como que foi para você isso? Eu vou começar a falar, eu achei interessante a elegância do Aikido. A elegância do Aikido. Eu achei a etiqueta, a elegância, o ambiente, o silêncio. Aí eu falei, eu nunca tinha visto isso. Eu nunca tinha visto um tamanho e etiqueta. Foi isso que me chamou a atenção. Aí eu resolvi e falei, vambora, vou fazer o Aikido. Foi isso que me chamou. No primeiro momento foi isso. Muito legal. Não foi nem a técnica. Certo. E como foi esse casamento com a arte marcial do Aikido e a sua carreira dentro da Polícia Militar? Então, eu comecei a fazer Aikido, o casamento aconteceu, olha só, eu comecei em 97, em 2000 teve uma reestruturação da polícia. Certo. Formaram-se novos batalhões e tudo mais, e eu fui mandado para a Zona Sul. Certo. Como eu ficava longe da minha casa, Zona Sul, eu falei, nossa, cara, eu vou ficar atravessando São Paulo o tempo inteiro. Vou procurar outro lugar para trabalhar, né? Considerando que eu posso trabalhar onde eu quiser no estado de São Paulo, vou pro litoral. Eu falei, vou pro litoral. E aí desci pro litoral e no mesmo ano eu prestei um concurso para a Escola de Educação Física da Polícia Militar. Aí eu me formei em Educação Física. Bom, me formei, continuei fazendo Aikido. Continuei fazendo Aikido. Quando eu terminei a Escola de Educação Física, a faculdade, eu estava na faixa marrom de Aikido. Certo. E você sempre tem uma tendência em Educação Física para a sua área que você gosta mais. Aí eu acho que foi ali que se deu o casamento da Polícia Militar Aikido, porque aí logo depois eu comecei, considerando que eu peguei a preta depois, eu comecei a dar instrução dentro da PM,
né? Logo depois que eu me formei em Educação Física, depois de um tempo eu fui fazer um curso que se chama de técnicas e equipamentos não letais. Sei. Por acaso, quase todas as técnicas são baseadas em Aikido. Olha só, que São novidade, essa eu não baseadas sabia. Quase todas as técnicas são baseadas em Aikido. Só que é um Aikido mais simplificado. Por exemplo, eles passam alguns movimentos de Sankyo. Só que não é o nosso Sankyo. Não é o nosso Sankyo. É um movimento para causar dor, que você pega o dedinho da pessoa. Bem diferente do que a gente faz. E eu chegava no curso e mostrava pro pessoal, ó, pessoal, esse movimento saiu disso aqui. Aí o pessoal ficava maravilhado. Meu, que louco! Aí eles sempre brincavam, mestre, sem lira, e começaram a brincar. Até no final do curso me deram um livro de Aikido de presente. Olha que legal. Porque eu mostrava pro pessoal, e eu já era preta, né? Sim. E eu mostrava pro pessoal a origem das técnicas. Falando, essa técnica saiu disso aqui. Essa técnica saiu dessa aqui. Aí eu mostrava, o pessoal ficava fascinado com o Aikido. Aí foi exatamente quando ocorreu esse casamento nosso aí, do Aikido com Polícia Militar. A partir daí eu comecei a bolar um curso para passar para os policiais militares para imobilizar uma pessoa, né? Olha só, e como que foi isso? Como que você estruturou? Você fez alguma adaptação daquilo que a gente treina dentro do dojo? Teve alguma metodologia específica que você elaborou? Me explica como que foi essa ideia e como que foi aplicada isso na polícia? Sim, na verdade, eu pensei, eu fiz esse curso a carreira inteira. Eu terminei agora nesses últimos dias aí, eu passei em vários batalhões aqui no litoral, ensinando esses movimentos, né? Ensinando esses movimentos. A minha ideia foi simplificar. Certo. Então, minha ideia é o policial se aproximar e imobilizar uma pessoa, né? Eu começo ensinando um imobilizando, depois dois, um em cada braço, depois um na perna. Então, meu objetivo é chegar em 4 policiais para imobilizar uma pessoa. Aí a turma fala, mas que exagero, mas a gente que faz arte marcial, a gente sabe muito bem que você imobilizar uma pessoa é um negócio extremamente difícil. Ainda mais se a pessoa estiver agressiva e tal. Sim. Então, isso é tão importante que você está falando, Sensei, porque as pessoas têm uma ideia, né, de todas as artes marciais, né? Inclusive, até que eu gostaria muito que você explanasse isso com muito mais propriedade, porque você trabalha e vê uma realidade diferente. Você vê a realidade, né? Exatamente. Que está sob efeito de álcool, de droga, cortando arma de fogo, alguma arma pérfuro cortante, enfim. Que as pessoas não têm ideia, né? O leigo não sabe, vou aprender uma arte marcial e vou sair me defendendo aí. Recentemente teve aquele caso do lutador de jiu-jitsu, enfim, mas o que eu queria dizer até que você explicasse essa diferença do que é, né, a atuação do policial utilizando uma técnica marcial do que a gente aprende na academia. Se pudesse fazer essa distinção, seria bem bacana. Olha que interessante. O Sensei aí explicou justamente toda essa parte, o outro lado, né? Uma pessoa às vezes alcoolizada, fez uso de algum entorpecente, tá violenta, às vezes até armada e tudo mais. E do outro lado, um policial que, primeira coisa, ele não é um lutador. Eu não me considero um lutador. Eu não me considero um lutador. Eu uso a arte marcial para minha saúde, qualidade de vida. Eu não uso, por exemplo, para competir. Já, por exemplo, a gente fazer uma arte marcial para qualidade de vida é uma coisa. Para competir já muda tudo. Perfeito. Primeiro ponto importante. Muda tudo. Então é extremamente difícil mobilizar uma pessoa. E pensando, por exemplo, vamos pensar num atleta de alta performance. Um atleta de alta performance, de judô. Vamos falar de um esporte olímpico, judô. Você começa a perceber que aquele atleta de alta performance chega na competição, ele tem 2, 3 golpes que ele faz, que ele é especialista naquilo. Né? Ele é especialista, ele não fica fazendo milhares de golpes, não, ele é especialista. E todo mundo sabe que ele é bom naquilo,
E não tem como defender, porque o cara é tão bom naquilo que ele vai aplicar aquele golpe e a pessoa vai tomar aquele golpe. E eu comecei a pensar nisso no curso, né? Eu falei assim, eu vou fazer, simplificar. Porque tá, aí tem o outro lado, o policial. Geralmente pergunta assim, ó, quem nunca fez arte marcial aqui? É a grande maioria dos policiais, muitos não fizeram. Fizeram que é uma coisa, só adentro, que é uma coisa que as pessoas também não imaginam, né? Eu converso com bastante gente, faço live com muita gente, às vezes me questionam, né? Poxa, mas o policial... Não, a maioria dos policiais não sabe, a grande maioria, não é isso, Ceci? Não sabe. E aí eu pergunto, ó, quem nunca fez? Aí então, a aula é para você. Aí você vai fazer o desafio, você vai fazer um curso para pessoas que nunca fizeram nada, com tempo curto. O que você tem que fazer? Eu passo 2, 3 movimentos apenas. Para quê? Para que ele agrega alguma coisa. E eu falo para ele, cara, tudo bem, você vai treinar isso. Para funcionar, você tem que entender. Depois que você entendeu, você tem que treinar muito. Porque na hora que você for usar, você tem que ter convicção daquilo que você vai usar. Entendeu? Então você tem que treinar muito para ser eficiente. E treinar só isso, porque você só tem aquilo na cabeça, só tem um recurso. Você vai usar aquele recurso. Então foi isso que eu pensei. Né? Então eu minimizei para quê? Para que ele tenha poucos recursos mesmo, e para que ele fique eficiente naquele recurso que ele tem. Essa é a ideia. Então eu fiz esse curso de imobilização para o pessoal, ficou bom. Eu acredito que ele é bem seguro para o policial militar, em primeiro lugar. A turma. Outra coisa interessante, né, do conceito de defesa pessoal e de técnica não letal, né? Eu digo, defesa pessoal não, técnicas não letais. O não letal no exterior é não letal para o policial, não é para o agressor. Não é para o infrator. Em primeiro lugar, é não letal para o policial. Quanto mais recursos ele tiver não letais, é não letal para ele. Então ele tem uma tonfa, ele tem um gás-pimenta, ele tem um curso de mobilização, ele tem uma arma, então ele vai se tornando não letal para o policial. Ele dominou a situação, aí sim ele começa a se preocupar em preservar o agressor também. Mas primeiro ele tem que cessar a agressão. Depois que então tem vários passos, né? Então a primeira providência é cessar aquela agressão. Depois que ele cessou a agressão, aí ele começa a se preocupar em defender o próprio agressor também. Então a ideia do curso é essa: ser rápido, não letal para o policial, ser eficiente e ser seguro, e no final ser seguro para o próprio agressor. Porque quanto mais rápido os policiais, 4 policiais, um vai em cada perna, um vai em cada braço, 3 segundos está no chão imobilizado. Sim. Ou seja, o que o senhor está falando é importante, porque o que acontece, Sensei? Vamos colocar uma situação imaginária aqui, tá? Fantasiosa. Então, suponhamos que da live aqui, ó, quer participar da live, o gato aqui. Pode participar. Suponhamos que tem uma pessoa que está causando um tumulto, está sob efeito de droga, está causando um tumulto na multidão. Então, normalmente, o procedimento do policial militar é sempre estar atuando em pelo menos 3, 4 pessoas, é isso? Esse é um procedimento padrão ou depende de cada situação? Geralmente, se for uma viatura pequena, são 2 policiais. Mas a primeira coisa que ele vai fazer, né? Ele pode se preocupar em analisar a situação. O cara é agressivo, aí ele fala assim, ó, nós 2 não vamos conseguir imobilizar essa pessoa. Vamos chamar uma segunda viatura. A partir daí já tem 4 policiais. Se chamar a viatura de um sargento, que é o CGP que a gente fala, o sargento muitas vezes tem até 3 policiais, o tenente às vezes tem 3 policiais. Então, e é uma viatura de apoio, né? É uma viatura de apoio. Certo. Então, nesse momento, ele começa a ter 5 policiais, 6 policiais, 10 policiais. A turma brinca, né? Mas você não acha que exagera? Eu falei, não, eu acho que é falta de efetivo. Por mim, tem que ter 40 policiais para imobilizar uma pessoa. Vai lá os 40, senta em cima da pessoa. Já resolve o problema, né? Se 10 senta em cima de cada braço ali.
E 10 em cada perna, né? Uma brincadeira exagerando, mas é o que eu falei, o policial ele não é um lutador, ele não treina isso, né? Ele não é um lutador. Então, a ideia dele é chegar também seguro em casa. Então, o policial enfrentar uma pessoa, eu não vou, eu vou entrar em luta corporal com uma pessoa. É um absurdo o pensamento desse. Sim. É um absurdo o pensamento desse. O policial tem que resolver essa agressão o mais rápido possível. Essa é a ideia. Perfeito. Cecê, me fala uma coisa. O pessoal tá falando que meu áudio está baixo. Você tá me escutando bem aí, Cecê? Eu estou escutando bem. Tá. O meu, me avisa que... Não, acho que é só o meu. O meu tá baixo ainda, pessoal? Me avisa que daí eu dou um ajuste aqui. Vê se melhorou. Deu uma ajustada aqui. Não, o seu tá legal. Para mim tá legal. Não, para mim também tá bem. Cecê, me explica uma coisa. Qual que é o paralelo que você pode fazer, se há possibilidade de fazer isso, entre a filosofia do Aikido e a filosofia da polícia militar? Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque às vezes eu vejo muita gente criticando polícia militar, e eu acho que você sabe muito bem disso, que o policial é truculento, é violento, a polícia não é confiável. Eu particularmente, todas as vezes que eu fui abordado, por exemplo, numa blitz, ou já tive problema aqui no prédio onde eu moro e obviamente eu acionei a polícia militar, eu fui tratado com uma educação, assim, com um profissionalismo. Então, assim, para minha experiência pessoal, eu não posso falar nada da polícia militar, nada, absolutamente nada. Eu achei eles super bem preparados, resolveram o problema ali emergencial e do trabalho que tem que ser feito com educação. Então, eu queria que o senhor fizesse esse paralelo. O que tem de paralelo, né, de coisas que convergem da filosofia do Aikido, já que o Aikido é uma arte, como você muito bem viu, tem uma estética, tem um ethos muito sofisticado, e a filosofia da corporação, da polícia militar? Eu gostei muito dessa pergunta, porque olha que interessante, né? Como eu contei, eu fiz o curso de educação física. E aí, como é uma faculdade lá, você tem que fazer o seu TCC. Certo. O meu TCC foi os benefícios do Aikido para o policiamento ostensivo. Que legal. Que legal, TCC. Que legal. E o mais interessante, o meu TCC, é interessante que aí, quando eu fui ser avaliado, montaram uma banca para mim só de judocas. E quando eu comecei a fazer o TCC, eles começaram a fazer um monte de questionamentos em relação a parte marcial, a parte de defesa pessoal, a eficiência propriamente dita, né? Então, mas meu trabalho... Aí eu falei assim, então, mas meu trabalho não trata disso, né? Meu trabalho trata da parte filosófica. Eu deixei um capítulo só para a parte. Um dos capítulos eu falei o Aikido é bom para isso é bom para disciplina, é bom para tirar o estresse do policial, é bom para condicionamento, é bom para qualidade de vida e, por acaso, também é bom como defesa pessoal. Mas é o menos importante no meu trabalho. No meu trabalho. Então foi a parte que eu não dei... eu dei valor para outras coisas, eu potencializei outros benefícios. Né? E é justamente, né, não sei se o Sensei concorda comigo, a gente geralmente entra por isso na arte marcial. Depois que a gente começa a fazer arte marcial, a gente vê que não é isso. A gente vê que as outras coisas são as mais importantes. Perfeito. Né? Perfeito. Aí a gente vê que tem muito mais benefícios além do combate, por exemplo. Além da parte de defesa pessoal, além da parte de luta. A gente entra por isso porque a gente fica encantado por isso, né? Mas a gente percebe depois que tem uma disciplina aqui. Então, aí o que eu fiz? Aí eu linkei, na Polícia Militar também tem uma disciplina, tem vários códigos de ética, né? Tem um regulamento disciplinar. Aí linkei o Aikido com vários da parte do regulamento disciplinar da PM com a disciplina do Aikido.
né? E devido também ao policial, ele leva uma vida bem estressante, devido a uma série de fatores da própria profissão, Sim. né? Que é uma das profissões, aí, se eu não me engano, é a segunda mais estressante do mundo. Só perde aí para o pessoal que trabalha em minério, minas de carvão, Olha que é uma só que profissão dado. bem não é saudável também, afeta a saúde das pessoas e tal. Também a polícia, por uma série de fatores, muito trabalho, também vai influenciando o bem-estar, na qualidade de vida do policial e Tenho tal. dúvida. E o Aikido vem como benefício para ajudar nisso. Então eu consegui fazer esse link no trabalho, meu trabalho trata justamente disso. Qual é a conexão do Aikido com qual o benefício do Aikido para o policiamento? Aí eu citei vários benefícios. Muito Então, bom, Ceci, muito bem. Então, Ceci, que legal, entendi. E é o seguinte, eu fiquei muito curioso, porque, é, como eu disse no começo da live, você está agora partindo para uma nova missão, vamos dizer assim, né? Porque eu vejo que a sim, Polícia Militar tem uma missão, né? é Você está indo verdade. para uma missão talvez muito mais difícil, eu É verdade. acredito, né, Ceci? Que É, é partir por um veio mais profundo que o veio da política, né? E exatamente. eu Mas, de certa queria. forma, você continua sendo um servidor público. Pois é, Essa é a justamente. ideia. Você vai lá Eu para tentar. conheço, Né? eu conheço como eu disse no começo da nossa live, eu conheço já um pouco, né? Eu sei que você é de uma pessoa de uma índole inquestionável, enfim, até pela sua carreira militar, né? Regada de tantos méritos, né? Enfim. E eu sei que você tem aí um projeto, né? Um projeto de ação na sua filosofia política. E eu queria que você explicasse isso para a gente, falasse um pouquinho o que é esse seu objetivo nessa nova empreitada da sua vida aí, da sua trajetória de vida, né? E que tem o Aikido, acima de Sei, tudo, como o grande norte ali, a sei, grande sei. bússola, né? Fala um pouquinho É pra gente. verdade. É verdade. Eu vou até explicar, posso contar como começou essa ideia. Por favor. Essa ideia começou até antes da pandemia, quando o Sek Shihan, ele vinha sempre no Brasil fazer o seminário anual dele, né? Sek Shihan, tecnicamente, é considerado um dos melhores do mundo. Tem uma técnica espetacular. Né? Eu lembro até que a primeira vez eu era Nidan. A primeira vez que eu fui no evento de Sek Shihan no Ibirapuera, eu desci frustrado. Porque eu falei assim, eu não sei nada de Aikido. Aí liguei para um sensei amigo meu, falei, cara, eu tô pensando em desistir de fazer Aikido. Ele, cara, mas por quê? Pô, cara, eu não sei Não nada. sabemos nada, né? Eu não sei nada, cara. Aí ele, não, normal, eu também tô pensando do mesmo jeito, normal. Aí você faz a primeira vez. E uma vez, o Sensei Matias me ligou e falou assim: Lira Sensei, eu tô levando o Sekshihan. Sensei, só um minutinho, vai Tá falando, bom, vai contando a tua história aqui, que eu só preciso tá bom. devolver o passo. Vai falando, por favor, não para não, Então tá, por vou favor. lá. E o que aconteceu? O Sensei Matias pediu para Já tô que eu descendo. fosse para um restaurante, né, visto um restaurante bacana para ele, para levá-lo, né? Aí ó, eu falei, não, bacana. Então, quando cheguei na cidade do Guarujá, tem vários restaurantes bem, bem interessantes. Quando chegar aqui na... Tô vendo aqui o comentário aqui. Só sei que não sei, exatamente. Essa é a ideia, só sei que não sei. Eu descobri isso. Eu descobri exatamente isso daí. Aí eu falei assim, então quando o Sensei Matias chegar aqui na cidade, me avisa que eu vou recepcioná-los. Aí eu recepcionei o Sensei Sec e fui pro restaurante, né? Mas de qualquer forma, eu acho que eu vou esperar o Sensei retornar aí
porque para ele entender a história que aconteceu, né? Eu vou até aproveitar e fechar aqui a janela, passar um ônibus aqui, e eu acho que está atrapalhando a live. Pronto, Sensei. Oi, Sensei, aproveitei e fui lá fechar a janela para passar o ônibus aqui, acho que está atrapalhando a live. Então eu falei rapidamente, o Sensei Matias desceu, aí eu encontrei eles aqui na cidade para levar num restaurante bacana, tal, para a gente, até para mostrar, né, um pouco mais do Brasil, a Private Sensei Seikjian e tudo mais, e a gente começou a conversar. E eu, com aquela nossa mentalidade ocidental, a Sensei Lilba traduzindo, eu perguntei, não, Sensei, o senhor trabalha com o quê? A resposta dele, não, trabalho dando aula de Aikido. E eu pensando, né, tudo bem, eu trabalho o dia todo, à noite eu vou dar minha aula de Aikido. Eu pensando que ele fazia isso. Não, mas só dá aula de Aikido, Sensei? Aí, não, só dá aula de Aikido. Não, mas e antes? O senhor fazia o quê? Trabalhava com o quê? Ele, não, dando aula de Aikido. Olha a vida toda. Então a formação dele no Japão foi para dar aulas de Aikido. De Aikido. Uhum. Aí eu falei, olha que interessante, a pessoa ele se forma para isso, ele se programa para isso. Então lá tem um respeito muito grande, né? Tem um respeito muito grande, é muito admirado esse quesito arte marcial. Né? E a pessoa se profissionaliza nisso. Então eu falei assim, que interessante, né? Totalmente diferente da nossa cultura aqui. Da nossa cultura. Então eu falei assim, seria interessante fazer isso no Brasil. Aí foi quando surgiu a ideia. Aí tem alguns senseis que tentam fazer isso hoje aqui, viver de Aikido. Sim. Então é muito difícil pra gente. Muito né? difícil. Muito difícil. Muito é um caminho duro de ser seguido. Né? E aí eu falei assim, então a minha ideia surgiu por isso, então é um dos meus objetivos. E é legal falar com o público aqui de Aikido, que a live é direcionada e o Sensei tem aí um público de Aikido, um público do pessoal que gosta de arte marcial, porque os meus projetos são baseados no que eu trabalhei, que eu sou especialista a vida inteira, que é segurança pública, educação física e arte marcial. Aí quando eu falo isso, primeira pergunta, mas arte marcial não é a mesma coisa que educação física? Eu falei, não é a mesma coisa. Falar para alguém que não é do nosso mundo de arte marcial sobre isso é difícil. A pessoa entra, não, mas é a mesma coisa. Eu falei, cara, não é a mesma coisa. Não é. A arte marcial, para mim, depois que, inclusive eu fiz educação física, era preta de Aikido, depois que eu terminei eu fui fazer acupuntura. Aí quando eu fui fazer acupuntura, eu fiz com o mestre Hirashi Kanishiro, eu fiquei 1 ano antes de pôr a mão numa agulha, entendendo o pensamento oriental. Isso, entendendo como que era o pensamento, o Yin Yang, e você começa a perceber que, por exemplo, o oriental, ele é um ser, como eu diria, ele é completo, ele não se divide, o tempo inteiro ele é corpo, mente e espírito. Perfeito. Diferente da gente, né? Eu estou estudando. Agora eu parei de estudar, eu vou para a igreja. Agora eu vou cuidar do meu espírito. Aí eu só estou preocupado com a igreja. Sair da igreja, eu vou treinar. Aí eu só estou preocupado com o meu corpo. Eles não, ele é um ser integral o tempo inteiro. E é isso que a cultura oriental mostra. Então a arte marcial é muito mais que simplesmente um esporte, simplesmente uma atividade física. É uma cultura diferente da nossa, que é extremamente benéfica na minha opinião, para a formação do caráter do ser humano. Então, por isso eu digo, a arte marcial é uma coisa, a educação física é outra. A arte marcial é mais ampla, eu acredito. Ela aborda mais fatores, né, além da educação física. Então a ideia é justamente essa, conseguir recursos para que o artista marcial, independente da arte marcial que ele faça,
ele consiga se profissionalizar ainda mais, né? Ele consiga, por exemplo, vamos falar de uma forma geral, gerenciar uma academia, ele consiga ter uma metodologia de aula, e isso vai beneficiar no quê? Até na parte financeira dele, né? Ele Sem dúvida. Sendo mais, sabendo gerenciar uma academia, a parte financeira, né, ter uma metodologia de aula e tudo mais, ele vai ter um retorno maior. Ele vai ter um retorno maior. E se isso se torna uma profissão, ela pode ser aplicada em vários locais, por exemplo, na formação de jovens, na formação escolar, né? A gente pode ampliar isso para outros níveis, né? Para outros níveis. Eu acho que, então, a ideia básica é justamente essa daí. Professor Cecelira, eu tenho um pensamento e um questionamento para você. Eu faço várias lives com o professor mestre Flávio Bering do Jiu-Jitsu. Eu sou faixa preta da Escola Bering. A gente conversou. Você também faz Jiu-Jitsu, né, Cecê? Eu faço, sou roxa de Jiu-Jitsu. Que legal. E uma das questões que a gente sempre levanta nas nossas lives, principalmente quando a gente está falando a respeito dessas formalizações profissionais, e tanto o senhor como eu somos da área da educação física, né? E parece que é alguma coisa meio que natural, né? Parece que é natural. Eu também estudei acupuntura, eu tenho a minha clínica, aliás, eu estou falando da minha clínica aqui, e depois eu fui fazer psicologia analítica, eu atuo nessa área também. Então é meio que uma coisa leva a outra, né? A minha pergunta, a minha questão em relação à sua ideia, ao seu projeto é assim, como ficaria a formação, ou se é essa ideia principal, porque você está falando de profissionalização, né? Do profissional que já estaria atuando na área das artes marciais, não é isso? Foi isso que eu entendi, né? O projeto se baseia nisso, né? Ele já tem uma graduação de arte marcial, no caso, sim. E ali a gente... É por aí, né? É isso que eu estou entendendo. Aí ele gostaria de se especializar. Eu tenho medo até como eu diria, por exemplo, o pessoal quis vincular um tempo a arte marcial à educação física. Aí quiseram obrigar, por exemplo, o professor a ter creche. E isso é injusto, eu achei sempre injusto. Né? Porque até a formação do professor é outra. Sem dúvida. Né? Então, a ideia não seria um regramento ou então uma imposição, não seria impositiva. Certo. E eu acho que ela deveria ser voluntária, né? E livre. Ó, por exemplo, quem quer seguir esse caminho, que siga. Quem quer seguir um outro caminho que seguiu aí a vida inteira? Tudo bem. Perfeito. Eu não vou, por exemplo, pegar um mestre faixa aí, 8º dan, um judô, que a vida inteira tem um conhecimento inestimável e querer impor uma regra para ele. Eu acho isso absurdo. Nem pode, né? Dentro da lei, o cara já tem a experiência, né? Já tem aí Exatamente. né? Nem consegue fazer isso. Mas a minha pergunta... Então, a ideia é propor um caminho, né, que seria o embrião de uma profissão, propor esse caminho para o professor, capacitar ele, fazer cursos de capacitação e tudo mais, né? Quem sabe esse curso pode ser bem mais amplo depois. É que nem o próprio sensei falou, a gente começa a perceber que é natural, né? Então eu estou fazendo arte marcial, aí eu começo a gostar de educação física, eu acredito que eu fiz educação física por causa do Aikido. Eu acredito que eu fiz educação física por causa do Aikido, né? Eu acredito que eu fiz acupuntura por causa do Aikido, né? O sensei fez filosofia, possivelmente por causa do Aikido, né? Então, sim. Dá esse conhecimento naturalmente. Por quê? Uma vez conversando com um professor, que é até um policial, amigo meu, hoje é advogado, né, que é o Gustavo, né? Ele
ele comentava assim comigo, ele dirigia para mim, na época eu era capitão, comandante de companhia em Cubatão. E ele falava assim, não, a arte marcial, antigamente para se ser um mestre, lá na China, né, para ser um monge, a arte marcial era um dos detalhes, era uma coisa. Na verdade, ele tinha que ter, 5, 6 excelências. Ele tinha que saber filosofia, ele tinha que saber tocar um instrumento, ele tinha que saber caligrafia, né? Ele tinha que saber medicina tradicional chinesa, né? Então ele tinha várias excelências. Então ele não era só um lutador normal, um monge. Não, ele tinha várias excelências e ele era muito bom em tudo isso. Ele era muito bom nisso, e né? você colocou uma parte, no meu curso de formação filosófica de artes marciais, que está completando 2 anos e meio agora, esse mês, eu tenho um módulo que eu falo justamente sobre isso, né? Que é um módulo Terra, que eu dou toda a gênese da criação das artes marciais, desde os primórdios, né? E quando a gente chega ali na China, no templo Shaolin, é justamente isso. O templo Shaolin, é justamente o que você está falando. O templo Shaolin era um local de passagem de vários viajantes que vinham de várias áreas, vários locais, né? Não só da China, como também de outros países, de outras regiões. E eles ficavam fixados ali, porque às vezes era o único lugar que tinha nessas transições longas para ficar hospedados. E lá não tinha só os monges que treinavam o conhecido Kung Fu, né? Tinha os matemáticos, tinha os historiadores, e a própria formação dos monges Shaolins passavam pela formação e os estudos de história, geografia, medicina tradicional, sociologia, antropologia, né? Então, no curso eu explico como que era nisso, né? No meu curso eu falo exatamente como que era essa caracterização da formação desses monges que posteriormente tiveram que utilizar da luta para defender lá o próprio templo nas épocas de guerra, mas enfim, né? O que você está falando é super importante porque é justamente isso. Um projeto tão audacioso e tão importante, que eu acho que é muito positivo, né? Com a ideia de profissionalizar a pessoa que vai trabalhar com alguma arte marcial, ela tem que ter essa abrangência, né? Eu sempre falo nas minhas lives aqui, Cecília, que a formação hoje que é dada para o profissional que trabalha com arte marcial, dentro das respectivas academias, estilos de luta, elas são ridículas, assim. Né? Do que a arte marcial verdadeiramente pode ampliar. Né? Então, projetos como esse, né, que tenha, obviamente, uma sustentabilidade jurídica, que tenha uma sustentação educacional, formativa, são projetos muito bem-vindos, né? Inclusive para corroborar com a melhoria da qualidade de ensino dessas próprias artes marciais, sem causar um choque, né? A gente não está querendo criar nenhum tipo de seita, né? Pelo menos é o que eu entendo do seu projeto, né? Mas, acima de tudo, dar condição para as pessoas até falar português direito, né? Ter aula de português. Porque hoje tem professor de arte marcial que não sabe falar a língua pátria direito, não fala português corretamente, não sabe se comunicar. Né? Com certeza. E olha que interessante, eu até ouvi um comentário aqui que ele falou assim, o esporte banalizou a arte marcial, né, um dos nossos participantes aqui. Porque o esporte, ele é diferente, ele muda o foco completamente. Então o cara está preocupado com força, com eficiência de 1, 2 golpes, já não está mais preocupado com toda aquela filosofia da arte marcial e tal. E o projeto, por incrível que pareça, eu vou até dizer, não é algo inovador. Eu acho que é o contrário a ideia do meu projeto. É uma volta à origem. Perfeito. É uma volta à origem. Eu não estou inventando nada, eu só estou querendo voltar à origem, só. Perfeito. A origem lá. Gente, ou talvez novo pra gente, algo que nunca teve aqui.
Que é o que Talvez eu seja. falo no meu, que é o que eu falo no curso de formação, Sensei. Eu falo justamente isso. Eu faço um resgate do ethos inicial das artes marciais, né? Desse tipo do que é o comportamento, do que são toda a relação que tem com a parte metafísica, qual o significado dos símbolos, né? Que fazem alusão justamente aquilo que de melhor uma arte marcial tem no desenvolvimento das potencialidades de todos os indivíduos. Só assim a gente vai justificar que a arte marcial realmente educa, né? E a gente foge dessas falácias, principalmente na internet. Não, a arte marcial educa, mas você vai ver o moleque vai e arrebenta outro na rua, né? O outro vai lá e se expõe lá, e, né, Ou seja, confusão. não entenderam nada. Totalmente. Exatamente. Não é para isso, né? Não é para isso. É justamente para você defender quem precisa, né? Ter uma qualidade de vida melhor. Não tem nada a ver com confronto na arte marcial. Então, trazer essa ideia oriental para nós ocidentais, que eu acho que essa conexão com a gente, com o mundo oriental, é importante para a gente. Talvez uma conexão que você vê que hoje não existe nem lá, né? Eu tenho um podcast que chama Lira Artes Marciais, que é aquele podcast antigo ainda, que não é só o áudio, que você pode ouvir no Spotify, no Google Podcast. E a gente entrevistou uma sensei de Kung Fu, que ela morou na China, acho que 2 anos, tal. A Aline, ela tá até no Instagram, como Aline Shaolin. E aí, a conversão é interessante, aí perguntamos para ela, né? Não, é verdade que na China não tem muito mais Kung Fu, então não tem mais, né? Hoje ele é muito mais, como é que fala? Quando você ensaia uma... Coreografias, né? São coreografias, né? Exatamente. Ele é muito mais uma coreografia do que uma luta eficiente em si. Talvez isso antigamente, lá aquela preocupação, por quê? Porque a arte marcial era vista como algo poderoso. Era vista como algo poderoso. Então, até como um projeto de garantir o poder, lá na época de quem queria se garantir no poder, o que ele fez? Minou as artes marciais. Minou artes marciais. Só que esse efeito perdurou e está na China até hoje. Então, às vezes, a gente treina mais aqui essa parte marcial do que lá no Oriente. E você sabe que você me fez lembrar, quando eu fui para o Japão a primeira vez, eu senti isso realmente. Porque quando eu fui em 95 conhecer o Masanobu Eno Sensei, né, que é o meu mestre de Aikido, que foi um grande nome no Aikido aqui no Brasil, que ficou durante 10 anos aqui, trouxe o Takemuso Aikido aqui para o Brasil, ao qual hoje eu represento a associação, através da Associação Masanobu Eno de Aikido, a Takemuso Aikido Kai japonesa aqui no Brasil. Eu sentia isso, viu, Ceci? Senti que tudo bem que eu estava com 24 anos, né, cheio de energia, mas a gente treinava, eu treinava aqui no Brasil, eu treinava todo dia. Lá a gente treinava 3, 4 vezes por dia, por semana, né, na verdade. Mas a disposição que a gente tinha, né, era maior, assim, né? Talvez seja porque era uma novidade, né? Mas de fato os ocidentais que iam, e eu escuto isso também de outras escolas que fazem esses intercâmbios, né? Eles dizem a mesma coisa, né? Pô, os gringos, né? Quando vão para o Japão, treinam com muito mais energia, querem absorver mais essa questão, né? Que envolve não só o treinamento físico, mas toda essa parte filosófica, essa parte comportamental também, né? Exatamente. Agora, é interessante, né, Ceci? Até eu queria que você falasse disso, porque é um trabalho árduo, eu penso, né? Não é fácil, né? É um trabalho que vai ser muito árduo, mesmo porque hoje nós estamos sendo dominados por justamente a questão que envolve essa extroversão, né? Essa coisa de aparecer, e que o esporte dá conta muito bem, né? Então, uma pessoa que tem um talento esportivo, por exemplo, no nosso caso, ele fica em ascensão, e é normal que a sociedade veja, né,
isso como um grande modelo e acaba esquecendo o outro lado. Não, a gente até vê isso como um exemplo muito claro para mim, isso é o Aikido. Que ele não. Até a disseminação do Aikido é mais difícil porque o Aikido não visa esse lado. Exatamente, exatamente. Então você vê que o pessoal. O Aikido é para todos, né? Mas nem todos. É opção para Aikido. Mas é justamente aí que eu queria colocar e fazer a pergunta em seguida para você. Que é o seguinte. Na verdade, né, a gente precisa falar mais sobre filosofia das artes marciais, a gente precisa falar mais sobre Aikido principalmente, que é, ao meu ver, a arte marcial do terceiro milênio, porque ela tem já na sua essência essa ideia, essa filosofia, essa ideia, esse pensamento que faz com que a gente incorpore esse exercício da introversão. Primeiro, não é competitivo. Muita gente me pergunta, mas como? Como não tem competição? Não tem, você vai ter que ir lá fazer uma aula para ver o que é. Quer dizer, a pessoa, nós, hoje, estamos vivendo numa cidade tão altamente performática e competitiva, que ontem mesmo eu tive uma reunião com a coordenadora de uma escola que eu dou aula de jiu-jitsu para um grupo de crianças aqui na Vila... aqui perto da Estação Paraíso, e a coordenadora fez uma reunião com os professores dessas disciplinas. Eu dou aula de jiu-jitsu, tem o de música, dessas disciplinas extracurriculares, porque ela estava preocupada que as crianças estavam perdendo um certo interesse de ir para a escola. A questão era essa. As crianças estavam não querendo ir para a escola porque estavam perdendo interesse. Eu achei interessante como ela fez essa colocação. Eu falei assim, mas é realmente as crianças que estão perdendo o interesse ou são os pais que não estão estimulando as crianças a saírem lá da tela do celular, né? Que hoje a gente sabe o malefício que isso causa por longo tempo. As crianças, obviamente, ficam completamente seduzidas pela tela, pelos joguinhos eletrônicos, né? E não trabalham, muitas vezes, o olhar, o olho no olho. Então, ontem mesmo eu estava no mercado não, numa padaria aqui perto, um menininho entrando com o celular na cara ali. A moça do caixa falou bom dia, a mãe falou bom dia, o menino nem levantou o olho. Quer dizer, uma tremenda falta de educação, literalmente, né? Porque a mulher da caixa falou bom dia e o menino no celular foi incapaz de parar por alguns segundos e falar bom dia, né? Quer dizer, eu acho que iniciativas e um projeto como o seu, né? Que se Deus quiser vai dar tudo certo, né? Tem essa obrigação, essa responsabilidade de chamar para o pau mesmo. Escuta, temos que mudar isso, porque o que está ocorrendo é uma inversão de coisas básicas, que é a perda de educação básica. Né? Tirar da zona de conforto o ser humano. Você não parece que se acomodou. Né? Não é, Ceci? Então, eu vejo isso por meu trabalho. Sei se é uma opinião minha ou se é uma percepção minha. Parece que a pandemia ela potencializou isso. Sei lá, me deu essa impressão. Eu perdi muitos alunos, a retomada foi muito difícil. Isso geral. Retomada até agora. Né? Parece que ligou uma chave na cabeça das pessoas que ela não consegue mais sair dessa situação. Perfeito, Sensei. Uma ótima colocação e eu partilho disso porque eu sinto essa impressão também, não sei. Eu tenho essa impressão. Mas é justamente isso. A gente precisa falar mais disso, como lives como essa, incentivar projetos como esse que você está aí concatenando, né? Porque, de fato, o que acontece hoje e é uma coisa que a gente tem que estar muito de olho, principalmente quem trabalha com educação, né? E eu acho que a sua profissão, ela é uma profissão edificante, não só como professor de Aikido, mas como policial militar também,
né? Ela é edificante porque ela é um exemplo, ela tem que ser um exemplo de atitude, de moral, de honestidade, de ética, de respeito pelo cidadão, de respeito pelas leis, né? E o que me parece é justamente o contrário. A gente demoniza tudo, é tudo ruim, ninguém presta e o mundo está perdido. Calma, né? Budô é justamente o contrário, né? O Budô é chamar para briga ali, mas uma briga séria no sentido de que, vamos lá, vamos ver o que tem de valor nisso tudo e o que realmente é desenvolver com ética, com respeito, com saúde, não só física, mental, intelectual e espiritual também. O Aikido se propõe para nisso também, né? E fazer uma virada mesmo para que a gente tenha uma vida mais plena, né, Ceci? Exatamente. É exatamente isso que a gente está falando lá no começo. Deixar o ser humano mais completo, ele exercer os 3 lados dele. Eu acho que o Aikido tem muito a ver com isso. Como o Sensei disse, é um trabalho árduo, mas para a gente que é artista marcial, a gente fez isso a vida inteira, que é um trabalho árduo, né? Ser um artista marcial é um trabalho árduo. Ser artista é árduo, né? Então a gente, acho que a minha formação, a nossa, permite isso. Né? Tem tudo a ver com essa perseverança, né? Do caminho e tudo mais. E eu espero que beneficie as pessoas. A ideia é essa, é beneficiar as pessoas. Poxa, que legal, Cecelira. Que prazer estar aqui, viu? Legal. E, aliás, quem quiser saber do projeto, quem quiser saber do número do Sensei que vai sair agora para deputado estadual, né, Sensei? Estadual. Entra lá no perfil dele, tem o projetinho dele lá. Só entrar no meu perfil lá que vai ver bastante coisa. Lá, né? Vai estar tudo lá, porque agora está direcionado para isso, né? Sim. Direcionando para isso, né? Pelo menos aí os próximos 30 dias. Depois a gente retoma a vida normal. Sensei, eu quero te agradecer, nosso tempo está esgotando, mas eu quero te agradecer pela toda essa aula que você deu aqui pra gente, esse esclarecimento, né? Parabenizar pela sua... Participar da live famosa aí do Sensei Marcelo. Muito legal. Parabenizar a sua figura, que eu tive uma honra de conhecer já há algum tempo. Você sempre disposto, sem nenhum tipo de arrogância. A primeira vez que a gente convidou, você estava lá de prontidão com a gente, junto com o Sensei Kendi. Então, você sempre está ajudando aí o Aikido a prosperar. Sempre quando a gente solicita alguma ajuda, você está ali com o teu grupo. Então, eu queria te agradecer e te desejar sorte aí e muito trabalho, viu? Obrigado. No projeto que prospere aí, que realmente dê tudo certo. Tá bom, Sensei? Amém. Eu agradeço. Foi um privilégio, um prazer estar aqui. Espero que a gente tenha trazido algo de bom, algo bonito aí para as pessoas na live. Espero que tenha sido. Certamente. Bom, gente, terminamos mais uma live aí, muito legal. Essa live vai ficar gravada aqui, tá bom? Quem quiser saber mais do Sensei Lira, tenente-coronel da Polícia Militar, uma carreira maravilhosa, vai lá no perfil dele, veja o projeto dele agora que ele tá nessa empreitada política. E é isso, a gente precisa de políticos que realmente tenham projetos de valor, que defendam acima de tudo, sabe o quê? O desenvolvimento da vida, né, da harmonia entre as pessoas, da justiça, da ética, da etiqueta. Precisamos voltar a ter etiqueta, falar direitinho. Com certeza. Né? Não é isso mesmo, Zé? Com certeza. Sensei, muito obrigado. Pessoal, curso de formação filosófica até abrindo a nova turma aí, agora já em setembro, tá bombando já, então se você não se inscreveu, se inscreva, e é um curso inédito, é um curso que já está com quase 500 alunos, 490 e poucos, então esperando vocês aí, tá? Entre lá no link da bio, que é indicado para todos os mestres, faixas pretas, professores, praticantes e admiradores de artes marciais. Tem aqui um monte de gente que já fez o curso, 100% de satisfação. Aguardo vocês lá. Sensei Lira, gratidão. Obrigado, Sensei. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.